O diretor de fotografia, se ele chegar para a produção e ele disser eu preciso de 3 mini-blues para fazer essa sequência, e a produção disser para ele não tem dinheiro, ele disse, então eu não filmo. Eu vou botar o meu nome e filmar uma sequência mal filmada, tá entendendo? Que as pessoas vão dizer que eu errei. Aí o que a produção faz? Corre para conseguir os 3 minutos para o diretor de fotografia. Agora, se o diretor de arte chegar e disser, olha, eu preciso de um veludo italiano para fazer a cortina dessa porta, a produção, olha, para mim tá boa, santa, tá entendendo? Vai comprar um veludo sintético, tá entendendo? E põe aí na porta, porque não tem veludo italiano na produção, não é? E essas coisas todas que a direção de arte tem que segurar. E é muito interessante. Uma vez o Luciano Figueiredo, grande amigo meu, eu me meti numa produção também com o Antônio Calmon, que não tinha dinheiro para nada. E o cenário da Helena Ramos, eu fiz todo para minha casa. Meus móveis, meus quadros, meus tapetes, louça, copo, tudo eu levei da minha casa. E o Luciano Figueiredo, enfurecido de ódio, né, que eu tivesse tirando coisas da nossa casa. E de repente ele vira para mim e diz assim, o que você está filmando? É o Novo Cidadão Kane? E gente, o problema é que o Novo Cidadão Kane. Você não pode entrar numa produção como dizer, eu estou fazendo uma porcaria de um filme, porque aí você não é profissional, você não vai se entregar, você não vai fazer um bom trabalho. Todos os filmes em que você fizer é o Novo Cidadão Kane. Você tem que acreditar nisso, porque senão não vai funcionar, entendeu? E a maioria, eu só tenho prazer, assim, por exemplo, os filmes do Ivan Cardoso, que o Ivan e eu tivemos a mesma educação cinematográfica, né? Eu vi os filmes que o Ivan adora, filmes de terror preto e branco, eu vi quando eles eram lançados no cinema do meu pai. O Ivan viu depois na televisão. E eu, quando eu trabalho com o Ivan, o nosso entendimento é tão grande que eu nunca mostro para ele com antecedência a cenografia. Ele chega geralmente para filmar e nunca deu errado. Nunca deu errado. Não é? Que a gente sabe, eu sei por onde ele vai, ele sabe por onde eu vou, então a combinação é perfeita. Não é? E vocês veem, eu ganhei prêmios em todos os filmes do Ivan Cardoso. Eu tenho Gramado, eu tenho Brasília, tenho Fast Rio, tenho Estrela do Norte, com os filmes do Ivan, porque a confiança é total. Eu já saí de um filme, não vou dizer o nome do diretor nem da produção, porque o diretor pensava que eu queria roubar o filme dele, que eu queria fazer o filme dele. Ele não tinha a menor noção do que era a direção de arte, do que era o meu trabalho, né, do que eu tinha que fazer. E tem um outro problema. É melhor que o diretor de arte seja escolhido pelo diretor. Né? Você vê Coppola e o Dean Cavallari, né? É uma combinação perfeita. Né? O John Box com o inglês, o David Lean, uma outra combinação perfeita. Né? Porque se o diretor, o produtor impor o diretor de arte, não vai funcionar. Eu tive essa experiência com o Time Now 1 e o Sérgio Bloch, né, que veio para dirigir o filme, e o Sérgio também, ele só tinha feito documentários na vida dele, ele entrou numa paranoia de que eu queria fazer o filme, entendeu? E aí foi um desastre, né, porque ele minava, né, a equipe, o Sidney, inclusive, ouviu o Sidney, ouviu o Thiago. Ele dizia assim, tira aquilo lá. E eu disse, não, mas foi o Oscar que botou, não, tira, não diz para ele, tira. Essa coisa não se faz, entendeu? Diretor de fotografia, o diretor do filme, o diretor de arte é que se enfrentam, olho no olho, né, e eles se falam tudo, não pode ser dessa maneira. E ele foi despedido do filme. E o grande problema é que eu fui imposto pelo Pedro Novaes para o filme. O Sérgio não me conhecia, ele nunca tinha trabalhado com direção de arte antes, não é? E ele achava que o meu trabalho era inútil, né? O meu trabalho era interferente. Né?
Aí veio a Tânia Lamarca, grande amiga, com quem eu fiz grandes trabalhos, né? A gente tem uma história de sofrimento, de sangue, de choro, né? Que a gente chora muito também, sobretudo produções que não têm dinheiro. Eu já dormi, gente, no estúdio, sabe por quê? Para pintar a parede de cenário, porque a produção não tinha dinheiro para alugar um pintor de parede. E eu fiquei no estúdio a noite inteirinha pintando as paredes do cenário e não tinha nenhum café, nenhuma bolacha. Eu sou dessa época, entendeu? Bom, gente, eu espero também o seguinte, que como diretores, né, vocês vão fazer outras obras, eu espero que vocês pensem que a imagem no cinema, do que é cinematográfico, nem sempre vocês vão saber, né? Porque o cinema eu estava falando com o início, a atividade mais democrática que eu conheço, entendeu? É impressionante, né, como é maravilhoso você participar de uma equipe cinematográfica, né? Mas se você também sabe dividir, né? Se o diretor sabe dividir como diretor de arte, porque ele só está lá para isso, para cuidar dessa parte, né? E nunca pensem que o diretor de arte é o que põe um vasinho com planta para tapar o buraco do fotógrafo, né? Que é a coisa que mais tem ódio, é quando o fotógrafo diz, Oscar, tem um buraco ali. Dá vontade de dizer, sabe o que você faz com esse buraco? Te enfia no meio, entendeu? Porque tem disso também, né? Os fotógrafos, eles acham que o único trabalho no filme é o deles. É o único trabalho, eu estou falando mesmo, entendeu? E eu já tive problemas com dois grandes fotógrafos. Um foi o Edgar Moura, que quase a gente sai para o tapa, e o outro que nós não saímos para o tapa porque o Bruno Barreto e o Antônio Calmon me seguraram, foi o Afonso Beato, que são considerados, né, dois papas, né, da fotografia do cinema brasileiro. São insuportáveis. Insuportáveis, insuportáveis. Eles acham que eles são o máximo, que o único trabalho na equipe é o deles, que tudo tem que ser feito para eles. Vocês não fazem ideia. Agora, tem maravilha, né? Um Carlos Egberto, que morreu, maravilhoso, José Tadeu, né? O Walter Carvalho, que são pessoas que são um sonho. E esse austríaco, né, radicado no Brasil, que para mim é o sonho do sonho do sonho como diretor de fotografia, que é o Uri Burti, né? Que fez o filme do Bela Reis, né? Que tem feito os filmes também do Mauro Lima, fez inclusive Meu Nome Não é Johnny. Meu Nome Não é Johnny, né?